Meus irmãos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma noite de palestras do Centro Amar. Para iniciar, como preparação de ambiente, vou ler a mensagem do livro de Lorival Lopes, Paz Todo Dia. A mensagem é a de capítulo 291 e inicia: Revista-se de coragem. Você sente receios de não se sair bem no futuro ou no presente? Você tem força bastante para resolver problemas, produzir ideias de progresso e pôr limite às más tendências. Faça vencer a sua boa vontade. Você, para ser feliz, necessita de ideias elevadas. Delas nascem as energias para a ação. E lembre-se, há companhias espirituais valorosas que tudo fazem para estimular o bem que lhe aflora a consciência. Elevar o pensamento e confiar na vitória é saber viver. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos em nenhum momento de nossas vidas nos esquecer que nós estamos sempre ao lado de amigos espirituais que nos protegem. E dependendo da nossa sintonia, é essa que nós conectamos. Então, vamos sempre ter pensamentos elevados, nos conectar com os ensinamentos de Jesus, saber que somos sempre capazes de obter a vitória. E com esse bom pensamento, nós iniciamos com a prece. Senhor Deus, Pai de bondade e misericórdia, obrigada, Senhor, pelo nosso dia, por todas as oportunidades, Senhor, que nós temos de vivenciar, de aprender, de ensinar. Obrigada, Senhor, pelo céu, pelo sol, pelo mar, pelas estrelas, pelos animais, pela natureza, Senhor. É tão grande a tua criação. Senhor Deus, conduza-nos nós ao caminho de virtudes, de coragem, de fé, de esperança, de evolução. Perdoa-nos as nossas faltas, intercede por nós em nosso momento de fraquezas, restaura-nos, Senhor, o nosso corpo físico, assim como nos mantenha com o espírito sempre iluminado e iluminando por todo o caminho por onde nós passarmos. Senhor Deus, com a tua misericórdia, a tua graça em nossas vidas, pedimos licença para iniciar o trabalho da noite com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixes cair em tentações, livrando-nos de todo o mal, porque é teu reino, o poder, toda a honra e toda a glória, para todos sempre. Amém. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, com muita alegria que nós temos na noite de hoje o nosso irmão convidado, João Frederico, que ele veio do Centro Deus, Luz e Caridade para nos presentear com essa palestra, nos explicando maravilhas sobre a doutrina espírita, aonde temos como tema da noite de hoje, dia 11 de fevereiro, dia 4 de fevereiro, a trajetória do ser,
do átomo ao arcanjo. João, seja muito bem-vindo, como eu lhe disse. Que Jesus te inspire, que seja teu guia, que a sintonia dos amigos espirituais lhe favoreçam ao teu trabalho. Que assim seja, minha amiga Helenildes. Muito obrigado pelas palavras de carinho, de afeto. É uma alegria imensa estar novamente aqui com vocês. Um grande abraço para o nosso amigo Joilson, que nos fez esse convite tão afetuoso. E aqui estamos para contribuir um pouco com esse tema que é tão vasto, tão imenso, e que nos remete à criação, a Deus, a tantas coisas, e também a essa coragem, como foi a mensagem lida no início por você, que realmente nos faz pensar em tudo aquilo que já passamos, já vivemos. Hoje não relembramos, mas com certeza em algum espaço está guardado em nossos corações, em nossas consciências, e nos leva à frente, nos leva adiante, que é essa força divina que existe dentro de cada um de nós. Então, que possamos, neste momento de hoje, também transmitir esse pensamento, fazer algumas reflexões nesse propósito que a doutrina espírita nos oferece a todo instante, de repensar, de revisitar a nossa essência, a nossa existência, de quem somos, de onde viemos, para onde nós vamos, o que estamos fazendo aqui nesse momento agora. Que seja proveitoso para todos. Então, vamos iniciar com nosso tema, inicialmente falando, como você bem colocou, que a trajetória evolutiva do ser, do átomo ao arcanjo. O que seria esse pensamento? Mas é claro que é necessário fazer também uma certa incursão, uma certa viagem ao início de tudo, conforme os estudos científicos que a própria humanidade já conseguiu avançar. E vamos considerar a teoria do Big Bang, a grande expansão, aquela explosão que inicialmente aconteceu, em que o universo estava muito quente e denso, lá atrás, no passado, e quando se fala de passado, são bilhões e bilhões de anos atrás. E que desde então, o universo vem se resfriando e chegando a esse estado atual em que se encontra. Muito embora continue a sua caminhada também evolutiva, a sua trajetória, porque tudo progride, tudo avança, tudo percorre essas etapas que o próprio Pai criou e assim determinou para todas as criaturas e tudo que ele criou. Então, temos hoje esse modelo cosmológico, esse modelo criado cientificamente sobre a idade do universo, que seria aproximadamente de 15 bilhões de anos. E que, quando pensamos sobre tudo aquilo que existe aproximadamente, porque não há como aferir exatamente, os próprios cientistas, as pesquisas demonstram que aproximadamente existem 200 bilhões de galáxias no universo. Dentre elas, existe a nossa, a Via Láctea, que tem esse nome porque deriva do latim, caminho leitoso, caminho de leite, trajetória de leite, leitosa, que vem dizer que é uma visão do universo, quando do universo, de algo esbranquiçado, algo que lembra essa ideia de leite. E com algo perto de 30 bilhões, ou melhor, milhões de estrelas, como sóis e tal, nós temos também essa dimensão magnífica do que viria, ou do que vem a ser o próprio universo. Então, quando comparado com a média que o próprio livro, A Gênese, que Kardec compilou, uma média de 20 planetas por cada Sol, ao redor de cada Sol, como nós temos aqui,
no nosso sistema solar, teríamos algo em torno de 600 milhões de mundos somente aqui na galáxia, na Via Láctea. Então, imaginar que nós aqui no planeta Terra vivemos neste planeta e que a vida, aparentemente para muitas pessoas, se restringe a este planeta, a este lugar, é realmente desmerecer e não fazer um mínimo de esforço para tentar alcançar a magnitude e a sabedoria divina, que é o grande Criador. Então, a partir daí, já temos o tom desta fala desta noite, porque essas informações são mínimas e nos permitem ter uma ideia também mínima do que pode vir a ser, do que existe além do nosso planeta. E que nós estamos aqui como seres espirituais, vivendo uma experiência humana, vivendo essas experiências para as nossas consciências. Então, não se pode falar de evolução sem falar de universo. Muitas são as definições sobre esse tema. Há quem diga que o próprio universo é tudo que existe fisicamente, é a soma do espaço e do tempo, e as mais variadas formas de matéria, como planetas, estrelas, galáxias, e tudo aquilo que compõe esse espaço intergaláctico, por assim dizer. Porém, o homem, num passado remoto, ignorava completamente todas essas informações, toda essa composição do universo. E das leis, claro, obviamente, da natureza, as leis que regem toda essa engrenagem, todo esse conjunto do qual fazemos parte também. Então, a partir desse entendimento, dessa percepção de que a constituição e a destinação dos astros, de que o planeta Terra está envolvido também como objeto da criação, traz essa ideia de que lá atrás era realmente muito difícil compreender. E isso perpetuou durante um bom tempo. Mais ou menos 1.500 anos depois de Cristo, foi que essas descobertas científicas realmente mudaram a humanidade, mudaram o aspecto do cosmos para o homem, para nós, seres humanos. Quando Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e tantos outros contribuíram também de forma indispensável para a compreensão. E no Livro dos Espíritos, Kardec, na questão 27, pergunta aos espíritos sobre os elementos gerais do universo. Kardec, como um grande pesquisador, estudioso, professor, ele gostaria de saber, diante dos espíritos, qual seria essa resposta. E ele obtém como informação, naquele momento, que 3 coisas são o princípio de tudo. E os espíritos dizem que Deus, que é o próprio Criador, o Espírito, que parte do princípio inteligente, ou seja, essa semente que virá a ser o Espírito, individualidade, e o elemento material, que seria, então, a matéria física, a qual é preciso juntar o fluido cósmico universal. Ou seja, a seiva divina, a vitalidade que Deus imprime em tudo que ele cria. Então, é curioso notar que tanto o mundo material quanto o mundo espiritual possuem a mesma origem da criação. Então, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, inclusive, ele vai dizer que os círculos espirituais, eles se apresentam de forma bem definida, e onde as estruturas físicas do mundo material também se consolidam. Então, é possível afirmar, nesse caso, que o mundo invisível é formado
de matéria que escapa também aos nossos sentidos, muito embora tenha tido a mesma origem. Então, hoje, diante da nossa pequenez, da nossa inteligência limitada, dificilmente vamos conseguir compreender esses outros estados da matéria, muito embora já existam e comprovadamente pelos próprios espíritos, como já afirma Kardec. E novamente Kardec mais adiante, na questão 29 de O Livro dos Espíritos, pergunta sobre a ponderabilidade, ou seja, se é possível medir, se é possível pesar, avaliar a própria matéria, os seus atributos. E os espíritos vão responder que essa característica tem a ver com a matéria grosseira, essa que nós conhecemos. Uma cadeira, uma mesa, um copo, porque se refere a uma matéria densa, pesada, compacta. Mas quando se refere à matéria sutil, que é a matéria etérea, que é aquela que forma o fluido universal, essa é imponderável. É impossível medir, é impossível pesar, é impossível avaliar. Por isso que a ciência ainda encontra bloqueios, encontra limitações para avançar, mas isso, é claro, é temporário, é transitório. Estamos cada vez mais evoluindo e esses conhecimentos serão também popularizados, será tornado comum por toda a humanidade. E no livro Evolução em Dois Mundos, o espírito André Luiz, ele vai dizer que o fluido cósmico é o plasma divino, é o hausto, o hálito do Criador, é a força nervosa, ou seja, é toda a vibração, toda a energia do próprio Criador. E que essa energia, essa vibração está em toda parte, em todos nós, em todas as constelações, em todos os sóis, em todos os mundos. É como se fosse um oceano e todos nós, como peixes, enfim, tudo aquilo que existe dentro do oceano, envolvido pelo próprio mar, pela água, assim é o fluido cósmico universal. Então, percebemos aí a magnitude, a grandeza e a infinitude de tantos conhecimentos que sequer ainda a humanidade foi capaz de desvendar, apenas uma parte, trazida inclusive pelos próprios espíritos. E Kardec vai dizer ainda no livro A Gênese, em um capítulo que é conhecido como Uranografia Geral, ele vai dizer, através de uma mensagem trazida pelo espírito Galileu Galilei, exatamente aquele que foi astrônomo, físico e matemático italiano, e que viveu no século XVI, aproximadamente, 15, 16, que é conhecido como o pai da física e da ciência modernas, que há um fluido etéreo que preenche o espaço e penetra os corpos, todos os corpos, seja sólido, físico, gasoso, sólido, gasoso ou líquido. Então, esse fluido, que na verdade é o éter, ou matéria, por assim dizer, a matéria primitiva, é que gera o mundo, é que é a geradora de tudo que nós vemos. E dos próprios seres também. E de suas combinações, que são infinitas, infinitas. E recombinações. Então, a unidade da matéria ficou provada através da ciência e também a própria física quântica, que traz conhecimentos e conceitos importantíssimos para toda essa bagagem que nós hoje estamos aqui nos debruçando. Então, desde os físicos modernos até os primeiros lá atrás, ainda buscando esse conhecimento, eles se valeram de muitos conceitos para chegar a esse momento atual da humanidade.
Então, buscar essas provas científicas sobre a vida além da matéria física é algo que mexe com o imaginário humano há muito tempo. Assim eles fizeram, assim eles buscaram e trouxeram também as suas contribuições. Então, existe um outro dado interessante que é importante a gente colocar aqui, que a própria física, já a astronomia, já percebe que existe uma matéria que é chamada matéria escura e uma energia chamada energia escura, que ainda não pode ser observada e que hoje compõe cerca de 95 a 96% do próprio universo. Enquanto que essa matéria luminosa, que é aquela que nós conhecemos, que irradia a luz, representa apenas 4 a 5%. Então, tudo que nós vemos no universo, planetas, sóis, estrelas, representa apenas 5% do que existe no universo. O universo ainda é um enigma, por assim dizer, para a humanidade. A humanidade terrena, mas não vamos dizer o mesmo em relação a outras humanidades, a outros mundos mais evoluídos, mais desenvolvidos, onde espíritos que já têm uma consciência ampliada, noções de informações que nós ainda sequer imaginamos existir. Então, é por conta disso tudo que estamos ainda engateando nessa escala infinita de evolução. E provavelmente muitos aqui estão me ouvindo falar sobre o universo, matéria, energia escura, fluido cósmico, e pode estar dizendo agora, mas esse assunto não é interessante, João, porque eu não estava lá no início de tudo, nem sei quando começou. Só de imaginar que o planeta Terra, observe só, tem 4 bilhões e meio de anos, já não há mais nem por que me preocupar com o que aconteceu lá atrás. Tendo em vista que quem está aqui agora, nesse momento, nesta encarnação, só precisa se preocupar, aparentemente, com sua própria evolução daqui para frente. Mas esse talvez seja um pensamento simplificado, vamos dizer assim, acerca desse contexto universal, do qual todos nós fazemos parte, enquanto espíritos. E aqui falando espírito com E maiúsculo, como vai dizer Allan Kardec, no sentido de um ser consciente, de individualidade. Nós temos um compromisso, nós temos responsabilidade com o nosso passado, com o nosso presente e com o nosso futuro, tanto do ponto de vista individual como coletivo. Ou seja, em outras palavras, nós somos co-criadores, nós somos auxiliares divinos. Então, por isso, ter a noção de quem nós somos, de que nós somos importantes para nós e para o outro. E quando eu digo outro aqui, eu me refiro não apenas ao ser humano, mas a tudo que foi criado por Deus. Tudo. Desde os animais, vegetais, os minerais, todos os reinos. Isso nos coloca realmente numa condição única de fazer a diferença sempre, onde quer que a gente esteja, com quem quer que a gente esteja, não importa quando. Então, isso realmente é algo que precisa ser refletido por todos nós. E é por isso que Emmanuel, compreendendo e complementando também assim a obra de Leon Denis, ele vai dizer que a alma dorme na pedra, agita-se no animal, desperta no homem. Mas antes, claro, sonha também na planta. Então, será que a gente se pergunta, será que um dia eu fui uma planta ou um animal irracional? Não devemos reduzir a sabedoria divina à nossa compreensão, mas sim ampliar as nossas reflexões, os nossos pensamentos sobre as possibilidades da vida. Porque dormir na pedra, sonhar na planta, agitar-se no animal
E despertar no homem é, na verdade, os degraus da evolução, os quais todos aqui já passaram e estão passando. E ninguém, absolutamente ninguém está isento disso. Não existem exceções. Jesus passou por todos esses degraus. Nós estamos passando e vamos chegar à condição dele também um dia. Então, Deus realizou a obra da criação em toda parte e submeteu a todas as suas criaturas também às suas leis, especialmente a lei de progresso, ao longo desses bilhões e bilhões de anos, desde o reino mineral, onde vigorava ainda aquela atração entre as moléculas, passando pelo reino vegetal, através das sensações, logo depois, passando pelo reino animal, sob o império ainda do instinto, comer, se alimentar, reproduzir, sobreviver, até chegar ao reino hominal, que é este onde nós estamos ainda, em que o homem é regido pela razão, pelo livre-arbítrio, pelo pensamento permanente, contínuo, muito embora a gente perceba que alguns ainda estão distantes dessas características, desses atributos realmente do reino hominal, mas estão se aproximando, estão aprendendo a cada dia, para que a gente possa chegar, por fim, no último estágio, que será o reino angelical. Daí dizer, do átomo ao arcanjo. Esse reino angelical, onde nós vamos estar na condição de espíritos purificados, conduzidos pelos sentimentos divinos, vamos ascender, vamos nos elevar até Deus. E assim estaremos unidos, como disse Jesus. Eu e o Pai somos um. O que foi que ele quis dizer com isso? Na condição em que ele se encontrava, ele já estava integrado plenamente ao Criador. Então, vemos que no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec intitula Amar ao próximo como a si mesmo, o Espírito Lázaro fala um pouco sobre essa escala, sobre essa evolução, quando ele diz que, em sua origem, o homem ele só tem instintos mais avançado, um pouco mais avançado, corrompido, ele apresenta sensações, e quando ele está mais instruído e mais depurado, ele já apresenta os sentimentos. Então, essa escala vem também não só do ponto de vista físico, material, mas também psíquico, emocional, espiritual, moral, acima de tudo. Porque nas primeiras reencarnações, o homem usa a inteligência para procurar o alimento, ainda intermediário naquela fase do instinto, para buscar esses meios que ele precisa para se preservar sua vida, se preservar do tempo ruim, se preservar de qualquer ameaça, para se defender dos inimigos também. Então, praticamente, ele está sob esse domínio do instinto. Então, quando ele avança um pouco mais, ele já entra na fase das sensações, já começa a perceber algumas coisas que antes passavam despercebidas, antes passavam sem qualquer preocupação para ele. E mais à frente, ele passa a ter, depois dos instintos, das sensações, ele passa a ter os sentimentos. E é aí onde entra a mensagem de Jesus, a mensagem do Cristo, a mensagem de amor, que é para toda a humanidade, não só a humanidade terrena, mas a humanidade do universo. Porque esta linguagem, esta mensagem é para todos nós. É a mensagem de Deus para os nossos corações. Então, Deus nos deu
essa oportunidade de aprendizado, de se melhorar, de usar todos esses meios que a própria condição biológica também nos oferece, para que a gente possa chegar a essa condição de espíritos iluminados. Então, as necessidades do espírito, que vão se sucedendo também às necessidades do corpo, a procura não só do alimento material, mas também do alimento espiritual, fazem com que o homem, o espírito humano, avance e saia dessa condição de selvagem, de ignorante, para a condição civilizada, para a condição de espírito mais evoluído, mais acompanhando toda e qualquer evolução, não só na vida física que as reencarnações nos oferecem, mas também do ponto de vista espiritual. Então, esse progresso é lento, e cada um vai progredir de acordo com o seu desenvolvimento, tanto moral quanto espiritual. Muitas pessoas ficam no meio do caminho, muitas pessoas se atrapalham e acabam atrasando essa marcha. E é por isso que nesse planeta de provas e expiações, que nós encontramos tantas desigualdades, tantos infortúnios, tantas criaturas ainda na fase inicial, na fase primária, porque não basta só adquirir a razão, a consciência de si mesmo. É claro que cada espírito terá condições de agregar à sua vida imortal todas essas capacidades, mas todas elas precisarão ser trabalhadas, precisarão ser exercitadas. E alguém pode perguntar, e por que no nosso século, em pleno século XXI, ainda se encontram encarnados aqui na Terra criaturas que são espiritualmente e moralmente atrasadas, às vezes primitivas até, considerando a condição do nosso planeta de prova e expiação, em regeneração, em transição para o mundo de regeneração? Nós esquecemos que Deus estabeleceu leis que são absolutamente, inteiramente justas e boas, excelentes. Então, o homem seria perfeitamente feliz. Nós, homens, seres humanos, seríamos perfeitamente felizes se cada um pudesse observar cuidadosamente cada uma dessas leis. Mas, infelizmente, ainda persiste nos corações das criaturas, ainda persiste o orgulho, ainda persiste o egoísmo, ainda existe a inveja, ainda existe a cobiça. E é interessante saber a diferença até sobre essa inveja e a cobiça. A diferença de uma para outra é bem nítida. E a gente percebe que essa inveja é quando a pessoa tem raiva do outro porque ele tem ou ele faz alguma coisa que a pessoa ainda não é capaz de fazer. Então, a pessoa pensa, eu vou destruir ela, eu vou destruir aquilo que ele tem, eu vou imaginar que aquilo dali vai se acabar, só porque não tem coragem de lutar por aquilo, de buscar também superar as suas limitações. Aí a gente pode dar um exemplo, alguém que compra um carro importado, então aquele cidadão invejoso tem raiva do outro porque ele tem esse carro, quer que ele destrua, se acabe. Já é diferente um pouco da cobiça, quando, por exemplo, alguém faz tudo para ter aquilo que o outro tem ou que o outro faz. Aí a gente pode ter como exemplo um colega de trabalho. Isso não é muito comum de acontecer, qualquer semelhança é mera coincidência. Mas quando alguém faz de tudo para que o colega perca a função que ele alcançou para assumir o lugar, é ainda a representação
dessa condição do nosso planeta, dos seres que aqui estão em evolução, em aprendizado, buscando se melhorar, buscando aprender. Porque o ideal seria ver o outro como inspiração, aquele com quem nós vamos nos espelhar para crescer, para progredir, sem ter inveja, sem ter cobiça, mas com o objetivo de superar as nossas próprias limitações. Porque ainda é tão difícil escolher esses bons exemplos para seguir no mundo. Por que que as pessoas de bem ainda são rotuladas como ingênuas e inocentes? Vemos que a porta estreita é realmente um caminho mais difícil, ou melhor, mais fácil. Perdão, a porta estreita é o caminho mais difícil de se seguir. E a porta larga é o caminho mais fácil. Então, a toda hora, somos convidados ao amor, à caridade, à fraternidade. Mas a gente sabe que a natureza não dá saltos. Olha só o exemplo que já foi dado. De todos esses reinos que precisamos passar para alcançar a condição que estamos hoje. E sair de um patamar evolutivo em que nós estamos hoje. Depende de transformações. Depende de muito esforço. Porque nada acontece de forma automática. Principalmente para os espíritos que cultivam ainda o mal dentro de si. E isso não é raro no mundo em que nós habitamos. Daí é que surgem também todos os desequilíbrios, todas as infelicidades para a própria criatura. Porque o próprio espírito é a causa da sua infelicidade, do seu mal, do seu infortúnio. Porque desobedecemos as leis divinas, violamos, esquecemos, negligenciamos de segui-las. E elas estão aonde? Estão num livro? Estão num código? Não. Estão em nossa própria consciência. Todo aquele que desejar poderá acessá-la. Basta se colocar no lugar do outro, basta amar o outro verdadeiramente, não por interesse, não por conveniência, não por qualquer vaidade, porque Deus nos criou livres para escolher os nossos caminhos. E aquele que toma o mau caminho, óbvio que faz isso também por sua própria vontade. Ah, foi espírito obsessor, foi influência. Não vamos colocar nos espíritos o compromisso e a responsabilidade que é nosso. A responsabilidade do nosso aperfeiçoamento, do nosso aprimoramento moral. É única e exclusivamente nosso. E se nos deixamos levar, se nos deixamos influenciar, é porque ainda existe dentro do nosso coração essa essência negativa, ruim, e que precisa ser extirpada, precisa ser transformada no bem, no amor. Então, não podemos acusar, senão a nós mesmos, por tudo aquilo que nos acontece. Mas não vamos esquecer que esse mal será extinto também. Será extinto desse orbe, deste planeta Terra, à medida que esse progresso acontece. Porque tudo que vai acontecer, tudo que vem acontecendo, é obra também dessas leis naturais, dessas leis divinas. Todos aqui estão envolvidos, imersos nesse fluido, nesse sentimento, nesse hálito divino. Então, essa renovação, ela é uma condição indispensável, fundamental para toda a vida, para todo o progresso que continua acontecendo desde a época que o planeta era apenas uma massa incandescente. Desde quando os dinossauros, desde quando os primeiros homens, o Cro-Magnon, Australopithecus, o Homo sapiens e agora o Homo sapiens sapiens, que somos nós, estamos evoluindo e progredindo sempre. Essa é a lei básica do universo. E essa é a lei geral.
É a lei que rege todos os seres da criação, tanto animados quanto inanimados. É a lei de progresso. Então, os espíritos estão, todos nós, submetidos a essa força. E caso contrário, se não tivéssemos esta lei, a perturbação, o caos, a desarmonia poderia sim existir. Muito embora muitas pessoas imaginem que o nosso planeta esteja sob o caos, mas esse caos é organizado. Esse caos, aparentemente, na verdade, existe uma coordenação, uma supervisão divina e de Jesus, é claro, o nosso governador espiritual do orbe, que com muito amor, com muita dedicação, com todos aqueles que o auxiliam, esse espírito iluminado, fazem um excelente trabalho. Mas a gente se pergunta, por que então tanto sofrimento, tanta miséria, tanta violência? É porque ainda somos espíritos recalcitrantes, rebeldes. Não aceitamos esse progresso, essa evolução. E insistimos em manter o status quo, em manter a zona de conforto, de braços cruzados, imaginando que a vida deve paralisar, estagnar ao nosso bel prazer, à nossa vontade. Mas não poderemos jamais achar isso, imaginar isso. Por exemplo, o que está acontecendo agora, e nós estamos observando, quem poderia imaginar tanta facilidade, tanta evolução, tanto progresso na tecnologia, especialmente agora, nesses tempos de pandemia, em que a comunicação virtual se popularizou, se tornou comum, e temos ao nosso alcance conteúdos, informações, produtos que podemos comprar de forma tão prática, atividades, conhecimento, que agregam também a vida humana e, consequentemente, auxilia também o conhecimento e o desenvolvimento intelectual dos seres da humanidade como um todo, porque todos nós estamos destinados a essa perfeição, à luz, como vão dizer os espíritos. Somos espíritos criados por Deus e viemos da fonte pura do amor. Portanto, somos também amor e temos a necessidade de nutrir a nossa vida, a nossa consciência com esse amor. Percebemos que nos últimos anos, por exemplo, nos últimos 30 anos, fomos capazes, cada um, claro, com sua aptidão, com seu talento, com a sua dedicação, de revolucionar a vida humana em todos os cantos do mundo, em todos os sentidos. Então não há surpresa. Na verdade, são essas leis inexoráveis, são essas leis que agem independentemente da nossa vontade em nossas vidas. Mas se nós pudermos contribuir, o que nós pudermos fazer para atenuar o sofrimento, o nosso próprio sofrimento, porque quando vamos de encontro a essas leis, quando violamos, consequências existem. Então, não podemos nos deixar levar pelas aparências, não deixar levar por aquilo que não traz qualquer sentido para o nosso eu, para a nossa existência, porque se envolver, se deixar levar por aquilo que não tem qualquer benefício para nós, é com certeza mais difícil, é com certeza atraso também em nossos passos. Então, embora a maioria das pessoas ainda imaginem que devem fazer o mal, que devem agir de forma criminosa, que devem prejudicar o outro, invadir a privacidade alheia, prejudicar o desenvolvimento do seu próximo, tentando enganar, usurpar, roubar, ou mesmo manipular as pessoas, estão, com certeza, se equivocando ainda mais. E isso tudo vai passar, isso tudo vai acabar, porque nós também estamos caminhando com intensa necessidade
dessa melhoria, desse aperfeiçoamento. Estamos vendo isso a todo momento. É visível hoje em dia, no mundo em que estamos vivendo. Essas evidências estão em todas as partes. E não há mais como se negar a enxergá-las. Não há mais como colocar por debaixo do tapete. Não há mais. Mesmo que os passos não sejam tão rápidos, mesmo que sejam lentos, um dia esse panorama do mundo em que nós estamos vivendo será modificado, será alterado. Daí a necessidade da nossa contribuição para transmitir, inclusive, aos próximos espíritos que estão chegando a este planeta, já dominando, inclusive, com muita facilidade, diversas áreas do conhecimento humano. São espíritos que já estão mais à frente. Muito embora, do ponto de vista moral, ainda necessitem também do aprendizado. Então, esta sociedade que um dia se transformará, também terá governos honestos, cidadãos fraternos, cidadãos bondosos, honestos, caridosos, pessoas íntegras, onde a criminalidade, onde a corrupção, onde o egoísmo não mais farão parte da nossa vida. Porque aí está a semente divina do amor, do progresso, da evolução, da destinação que os espíritos nos dizem no Livro dos Espíritos, na questão 132, estamos todos destinados a isso, a essa felicidade. Então, todas essas almas que ainda recalcitram, que ainda perturbam, estão com os dias contados. Especialmente aqueles que desejam dominar e explorar a sociedade. É uma mera questão de tempo, porque é impossível deter as leis de Deus, que tudo transforma. E não vai demorar a chegar esse tempo em que a desonestidade, a falta de ética, o desrespeito, o uso e o abuso de facilidades do mundo, pensando somente em si mesmo, vão ser abominadas, vão ser exterminadas, serão inadmissíveis nesse novo mundo, nesse novo planeta em que todos nós estaremos com fé em Deus. Depende de nós, depende da nossa vontade e que gradativamente está se formando. Então, em breve, não haverá mais lugar para aqueles que tiram proveito, que querem abusar, explorar. Eles vão ficar como peixes fora d'água e vão ser convidados também, mesmo que contrariados, a se retirar do nosso orbe. Dessa forma, aqueles que aspiram à felicidade pela retidão, pela honestidade, pela solidariedade, vão encontrar aqui, neste mundo, a tão sonhada felicidade, a tão sonhada paz. Mas vão continuar progredindo? Sim, porque à medida que vamos consolidando e conquistando valores e virtudes para a nossa alma, vamos sendo convidados também a novos desafios. E o mais interessante é que somos os protagonistas desse tempo de transformação. Se vai durar décadas ou séculos, não é possível imaginar ou prever. Mas como seres imortais que nós somos, com certeza, vamos conseguir identificar a melhor escolha, que é a do bem, que é a do amor. Vamos buscar essa transformação. Agora, existem aqueles que podem escolher também o egoísmo, a maldade, e vão se atrasar, e vão ainda mais retardar os seus passos. Então, neste caso, até lembrando que Kardec perguntou aos espíritos se estes espíritos recalcitrantes vão conseguir avançar, eles dizem que sim, mas para eles as eternidades serão mais longas. Então esses espíritos vão ainda demorar a alcançar
essa angelitude. E essa intensidade de transformações que nós estamos vendo também é um recado direto para a nossa existência, em que nós vivemos um tempo de definições, de decisões. Então, aquele espírito que deseja a iluminação, aquele espírito que quer realmente se desprender de tudo aquilo que é apegado, de tudo aquilo que ainda impede de se enxergar como tal, ainda precisa se posicionar. Mas não no sentido de violar consciências, ou mesmo de se alinhar aos valores, mas sim no sentido de se alinhar, melhor dizendo, a esses valores do espírito. Não no sentido de violar consciências, mas no sentido de se alinhar aos valores do espírito imortal, de espíritos que nós estamos atravessando os desafios, as dificuldades, e que sabemos que lá adiante tudo isso será em nosso benefício, em nosso aprendizado. Então, se eu quero viver onde vai reinar um tempo novo de entendimento, de solidariedade, de amor, e se eu desejo um mundo onde as pessoas ainda estão movidas pelo domínio, pela maldade, pelo egoísmo, isso vai depender de cada um. Vai depender das nossas escolhas. Assim como o átomo que está sob a força eletromagnética, assim como o átomo que hoje representa a unidade da matéria, a unidade mínima da matéria, é formado por um núcleo central, um núcleo ao redor dele, prótons, nêutrons, elétrons. Nós também, enquanto espíritos, estamos na órbita divina, neste núcleo central, que é a fonte de toda a criação. Então, atraídos também pela sua energia de amor, pela sua vibração, vamos nos aproximar cada vez mais dele, porque somos filhos dele, somos filhos desse amor, e o amor nunca nos abandona. Então, aqueles que perseveram nessa confiança com Deus e para Deus, aqueles que perseveram no bem, com certeza serão também capazes de se transformar e de transformar as pedras, os espinhos do meio do caminho em degraus para o seu crescimento, para o seu aprendizado. Então, nessa certeza que todos nós aqui temos, que a própria doutrina espírita nos assegura através dos espíritos, através das mensagens, através das respostas que nós temos, essa certeza de que um dia seremos anjos, de que um dia seremos espíritos felizes, puros, com certeza, cabe a nós assumir a nossa parte, cumprir com a nossa função dentro dessa obra infinita de criação, para auxiliar a Deus, para auxiliar a todos, para auxiliar a nós mesmos, na vontade suprema do nosso Pai, na vontade de Deus, que é nos tornar espíritos mais felizes. E é essa a nossa vontade, é essa a nossa mensagem para todos os nossos amigos que estão nos ouvindo, que possam refletir também sobre tudo isso, embora ainda não tenhamos tantas perspectivas no sentido real, concreto, mas com certeza é esta fé que fortalece a nossa caminhada. É esta fé que faz com que o átomo se transforme no arcanjo, se transforme em parte íntegra, legítima do próprio Criador. Porque todos nós somos. E estamos nos depurando, estamos purificando aquilo tudo que um dia já fizemos e que ainda estamos fazendo. Mas com certeza,
mais à frente, isso não será mais necessário, porque estaremos tão integrados à própria natureza, que é o reflexo de Deus, que não haverá necessidade de mais sofrimentos, de mais dores, mas sim de alegrias e felicidades para toda a eternidade. Então, que Jesus nos abençoe a todos, nos dê a paz e a tranquilidade nestes momentos que estamos vivendo. E aqui ainda temos tempo, acredito que talvez ainda tenha alguma pergunta, não sei. Vamos aguardar a nossa amiga Helenildes para as próximas definições. Jesus abençoe. Que reflexão maravilhosa, não somente a mim, mas com certeza aos nossos internautas e aos que tiverem a oportunidade de assistir essa palestra, que vai estar gravada tanto no Face quanto no YouTube, né? E puderem também compartilhar, para que todos possam refletir, como você nos lançou a esse mar de pensamento. Você me fez perceber, reafirmar como Deus maravilhoso, né, de amor, Ele nos espera do átomo ao arcanjo, que em todos os reinos existe do menor ao maior, né? E essa maravilha, que nós não nos damos conta no nosso dia a dia, né, João? A gente simplesmente divaga nos nossos problemas, nas nossas pequenas trajetórias, e a gente esquece dessa grandeza. É verdade, Lenilson. Ainda tão mesquinhos desse ponto de vista falando, que deixamos de perceber que não estamos aqui sozinhos, que nós estamos aqui sendo a todo momento conduzidos, mas ainda como aquela criança que não aceita se educar, não aceita se disciplinar, ainda temos tantas dificuldades, tanta imaturidade, como diz nossa amiga Joselita aqui, ó. Há coisas que ainda não temos maturidade para entender. O nosso estado evolutivo não permite. Isso é verdade. Ainda temos tantas dificuldades a vencer e nos deixamos levar por tantas coisas pequenas, aborrecimentos, tantos medos, ansiedades. Isso acaba dificultando também a nossa própria existência, porque estamos aqui para trabalhar, para servir, para nos ajudar, e deixamos um tempo precioso se escoar por entre os dedos, por entre as mãos, e deixando para as próximas existências aquilo que poderíamos estar fazendo hoje, adiantando de forma tranquila e serena os nossos passos rumo a essa angelitude, rumo a essa aproximação com o nosso Pai. Porque à medida que estamos progredindo, estamos nos aproximando de Deus. À medida que estamos avançando nesse processo de aprendizado, vamos também ficando mais perto do Criador, mais perto desse amor que é tão importante e que alimenta, que nos fortalece. Basta que a gente lembre de Jesus, o exemplo maior que nós tivemos desse Espírito que veio aqui para a Terra demonstrar que é possível, sim, vencer todas essas etapas, superar, crescer, melhorar. E assim nós vamos, nesse passo que nós estamos hoje, tentando, caindo e levantando, porque isso também faz parte do processo. Não vamos achar que vamos acertar de primeira, que essa reencarnação será 100% absorvida, 100% completada. Não, pelo contrário. Ainda existe muita coisa a ser feita, mas aqueles que já conseguem despertar, aqueles que já conseguem acordar do sono profundo do espírito, porque às vezes estamos acordados na carne, despertos aqui falando, mas ainda
não conseguimos despertar do ponto de vista espiritual. Então, todos nós ainda temos essa necessidade, muitas necessidades. Que bom quando chegamos no mundo espiritual com menos necessidades, reduzindo ainda mais essas vontades, essas paixões e tudo mais que a gente sabe que nos apreende, que nos permanece ainda, nos mantém ainda presos aqui ao mundo físico. Então, essa evolução, essa trajetória é de fato bem pessoal, bem íntima. Não é a mesma para todos os espíritos, a fórmula de um não serve para o outro, porque nós estamos a todo momento exercitando o livre-arbítrio, escolhendo, fazendo caminhos, percursos. Então, Deus, na sua amorosidade infinita, respeita também tudo isso e nos dá novas oportunidades. Então, que cada um possa aproveitar e fazer da sua própria existência a sua felicidade. Isso mesmo, João. João, nós não temos como te agradecer. É muito maravilhoso, muito inspirado, muito obrigado. São muitos os agradecimentos, os comentários pelo Face, pelo YouTube, de como você foi assim tranquilo e esclarecedor em suas palavras, muito direto, sem nenhuma dificuldade em nos explicar. Muito obrigada, viu? Que você possa vir outras vezes nos agraciar com suas palavras, dividir conosco o teu aprendizado. A gratidão é minha, Elenilson. Inclusive, só para finalizar, tem uma pergunta de Isso Joilson, mesmo. que é importante a gente fazer também um Por comentário. favor. Ele pergunta aqui: o átomo está ligado aos estudos científicos. Por que a ciência ainda demora nessa visão evolutiva? Bom, foi aquilo que nós dissemos no início. A ciência ainda não acompanha, de fato, os conhecimentos espirituais. Ainda é necessário provar, ainda é necessário certificar, experimentar. E claro que a doutrina nos mostra de forma inequívoca todos esses conceitos. Inclusive, podemos ver naqueles livros como Evolução em Dois Mundos, o próprio livro Nosso Lar, e tantos outros que já falavam da hipófise, por exemplo, há mais de 80 anos atrás, 70, 80 anos atrás, e a ciência ainda não tinha descoberto. Então, é algo que é paulatino, é ainda demorado, como já dissemos, a natureza não dá saltos. Ainda precisamos, como Tomé, de ver para crer. Então, o espírito humano aqui, muito embora já tenha reencarnado diversas e diversas vezes, já tenha vivido no mundo espiritual, mas ao chegar na carne, esquecemos que vivemos tudo isso e recomeçamos a aprender. E ainda assim, ligados e arraigados a tantos conceitos arcaicos, a tantos pensamentos que ainda não trazem qualquer progresso, nós estamos vivendo ainda dessa forma. Por isso que a ciência não consegue ainda trazer esses esclarecimentos, mas a própria espiritualidade já nos antecipou, dizendo que haverá esse momento em que a ciência vai se unir à religião e vai trazer, com certeza, maiores horizontes, mais amplos para toda a humanidade. Muita paz para todos. Muita paz mesmo. Muito obrigada. Nós temos ainda mais algumas perguntinhas, mas o nosso horário está já se finalizando, então deixamos para você nossas vibrações de muita saúde, de muita paz, continuando nesse seu estudo, nesse seu trabalho para o bem. Além de aprender, você faz a caridade de compartilhar com seus irmãos. Isso é muito legal. Que assim seja. Amém. E lembrando do tema do mês de fevereiro, que é Sede Perfeitos,
Na próxima quinta-feira, nós teremos também palestra maravilhosa com o tema As Paixões, os Vícios e as Virtudes. E quem aqui estará falando para nós é o nosso irmão Joel Rocha. Com certeza, eu convido a todos que certamente serão ótimas reflexões, nos fará também e nos buscando, né? Nos chamando para a nossa reforma íntima. A cada aprendizado que nós recebemos, nós somos convidados a reforma íntima, a chegar a seres perfeitos, né? Como o tema do mês. Lembrando também que na segunda-feira, continuando com o tema Seres Perfeitos, nossa assistência espiritual à noite, ela se inicia às 19h30 e vai até às 20 horas. Nós trabalhamos no momento com o livro Vinhas de Luz, que nos traz também excelentes mensagens de Emmanuel, que nos traz também a necessidade de raciocinar sobre a nossa conduta do dia a dia. E para as pessoas que não podem assistir e que têm a oportunidade de também assistir à noite, à tarde, nas terças-feiras, a doutrinária, ela inicia às 16 horas até às 16h45, dessa vez passando pelo Cisco, né, pelo Meet, e também pelo Facebook. O tema da próxima terça-feira será os espíritos e a progressão dos mundos. Mais uma vez, eu agradeço a João Frederico, assim como agradeço a todos os internautas, todos os que estão assistindo agora e os que virão assistir. Eu peço que o bem, como deve ser propagado, compartilhe essas palestras do Amar e de todos os outros sítios, com os amigos, com os familiares, com pessoas que necessitam dessa instrução na visão espírita, que é tão esclarecedora. Não é verdade, João? Com certeza. Vamos em frente. Isso mesmo. Um abraço a todos os amigos que estão aqui congratulando. Um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima. Muito obrigada, João. Assim então, seja. para finalizar, vamos passar para a nossa prece final, agradecendo a Deus por mais esse momento maravilhoso que tivemos. Senhor Deus, Pai bondoso, que nos agracia todo instante, que assim como aqui foi dito, nos ama do átomo ao arcanjo, e que a nossa compreensão ela se elevará a ponto que iremos perceber que ainda existe o antes do átomo e após o arcanjo, e que nós chegaremos a essa plenitude. Basta nós percebermos os ensinamentos de Jesus, nos trabalharmos para sermos perfeitos, assim como Jesus nos esclarece, nos ensina. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, nós rogamos a Ti por aqueles que ainda estão passando por situações escuras, que não enxergam o Teu amor, ainda não tiveram acesso ao entendimento, ou ainda estão na dureza da compreensão dos ensinamentos de Jesus, para que eles tirem o véu da ignorância e que se permitam o crescimento. Senhor Deus, pedimos também, Senhor, pelos nossos irmãos e irmãs que nesse momento
com o corpo físico necessitando de estabelecimento por tantas diversas doenças que nos assolam, assim também como o nosso espírito, que algumas vezes escurecido pela dureza do nosso pensar, do nosso agir, nós nos atrasamos ao caminho da luz. Senhor Deus maravilhoso, nesse momento também nós lembramos dos nossos irmãos e irmãs que estão voltando para a pátria e deixando aqui, ainda com muita dor, os seus entes queridos, que eles sejam consolados, que eles sejam lembrados de que Deus não nos abandona e que estejamos aqui no plano físico ou no plano espiritual, somos todos filhos de Deus e somos todos protegidos pela tua luz, pela tua misericórdia. Somos todos acolhidos a todo instante. Senhor Deus, também lembramos dos nossos irmãos e irmãs que estão nesse momento desesperados com as más notícias que se permitem se deixar manipular, fazendo com que a paz do ser, do espírito, ela se disperse, que se tornem mais confiantes, que se valorizem como pessoas que têm a condição de melhora, de vitória, de paz, de harmonia, de crescimento, de vivência com o teu próximo. Porque este mundo, Senhor, ele não está sem uma regência. E Deus maravilhoso, aqui nos foi dito, ele está próximo a nós. Embora os nossos olhos não tenham a condição de perceber a maravilha que acontece, nós podemos ainda perceber dentro da nossa consciência que nada está perdido, que nós somos ganhadores e vencedores. Senhor Deus, obrigada. E pedimos que nesse instante, nessa noite maravilhosa, nós possamos ter uma noite de sono regenerador, que possamos nos encontrar com os nossos guias, mentores, nossos entes queridos, para que sejamos mais instruídos, para que sejamos mais consolados, para que possamos ter encontros amorosos com nossos familiares e amigos que partiram para o plano espiritual. E que essa família universal, ela perceba que, embora o físico e o espiritual não possam se tocar plenamente no toque, nós podemos nos tocar em consciência, em pensamento. E é vibrando por esse momento de muito amor e muita paz, eu peço licença para finalizar a noite de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque é teu o reino, o poder, toda a honra e toda a glória, para todo sempre. Amém. Muito obrigada, Deus.